Quando nós olhamos para a parábola das 12 virgens, registrada em Mateus capítulo 25, e você não ouviu errado, é a parábola das 12 virgens. É claro que lá o texto, ele está falando sobre a parábola das 10 virgens, justamente porque Deus, porque o próprio Jesus, ocultou de maneira proposital 2 virgens. E se você não entende essa linguagem que eu estou falando agora, eu sugiro que você acesse a descrição desse vídeo aqui, clica aqui na playlist falando sobre a parábola das 10 virgens, e lá eu explico por que 12 virgens. Basicamente, nessa parábola nós vemos 3 grupos de cristãos. Primeiro, os cristãos chamados de virgens imprudentes ou virgens nécias, que é aquele grupo de cristãos que vão estar na última semana de Daniel, mas vão estar conectados com o sistema desse mundo. Não oram, não meditam na palavra de Deus e vão acabar sendo condenados eternamente. Nós vemos também as 5 virgens prudentes, que é o grupo de cristãos que são fiéis à palavra, que são fiéis ao Senhor, mas porque não oram mais e porque não meditam profundamente na palavra de Deus, não se debruçam para entender as revelações do tempo do fim, são cristãos que vão dormir com os cristãos ou com as virgens imprudentes. Se você fizer a conta, virgens prudentes, virgens imprudentes, são as 10 virgens contadas nessa parábola de Mateus capítulo 25. Só que existem 2 virgens que foram ocultadas de maneira proposital pelo Senhor. E no versículo 6 de Mateus capítulo 25, nós vemos ali que acontece o grito da meia-noite, e aquele grito da meia-noite representa a última semana de Daniel, que nos leva para as festas do Senhor, que nos leva para a festa das trombetas, representada por esse grito. É uma parábola riquíssima, mas não esqueça disso. A parábola das 10 virgens contém nela 3 grupos de cristãos. As virgens imprudentes, as virgens prudentes, as 10 virgens que vão dormir, e as 2 virgens ocultadas de maneira proposital, que são as 2 testemunhas do Senhor. E por que eu estou falando a respeito dessa parábola? Porque essa parábola, nós vamos olhar para ela, e somando as virgens prudentes com as virgens que foram ocultadas de maneira proposital, as 2 virgens que representam as 2 testemunhas, nós somamos 7 virgens. Essas 7 virgens que também representam as 7 igrejas registradas em Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3. As 7 igrejas da Ásia. Nós vemos nessas 7 igrejas as características das 5 virgens prudentes e das 2 virgens ocultadas de maneira proposital pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O tema do vídeo de hoje é justamente para falar sobre as 7 virgens ou as 7 igrejas que têm as características dessas virgens. E essa é uma revelação maravilhosa. Agora preste bastante atenção nisso. Como eu sempre falo na maior parte dos vídeos, nós precisamos conhecer o ensino das 2 casas de Israel para saber quem são as 2 testemunhas, para saber quem são essas 2 virgens ocultadas de maneira proposital pelo nosso Senhor. Por quê? Porque se você não conhecer o ensino das 2 casas de Israel, se você não souber o significado da festa das trombetas, que representa a última semana de Daniel, provavelmente, mais uma vez, esse vídeo aqui vai ser um vídeo chato, maçante, vai ser uma revelação para aqueles que não têm ouvidos para ouvir o que o Espírito está profetizando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos falar sobre os 7 candeeiros, sobre as 7 virgens, sobre a igreja de Jesus Cristo para o final dos tempos. Não deixe de acessar os vídeos, vai levar tempo, você vai ter que meditar, você precisa ter paciência para conhecer as revelações mais profundas da palavra de Deus. Quer se alegrar comigo? Conheça o ensino das 2 casas de Israel, conheça o ensino das 7 festas do Senhor e vem comigo para as revelações desse vídeo aqui. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Eu não vou negar, o vídeo de hoje não é para todas as pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque Deus ele tem, para o final dos tempos, uma revelação profundíssima. Uma revelação para que todos os sábios do Senhor compreendam e esses sábios do Senhor direcione a igreja que está dormindo para sobreviver na última semana de Daniel. As 7 virgens, ou as 5 virgens prudentes, e as 2 virgens, as 2 testemunhas, que estarão na última semana de Daniel, que estarão na grande tribulação,
São servos do Senhor que compreenderão as revelações mais profundas. É bem verdade que no meio dessas virgens vão estar a igreja do Senhor que não compreendem essas revelações, mas têm o coração aberto para seguir as testemunhas que compreendem essas revelações. Eu sei que muitas pessoas que acompanham aqui o canal não compreendem muitas coisas que eu falo, muitas linguagens que eu uso, mas o Espírito do Senhor tem conduzido pessoas simples para continuar acompanhando os vídeos, porque essas pessoas têm um coração tão voltado para Deus que permitem ser levadas pelas asas da grande águia, pelas duas asas da grande águia, como a profecia de Apocalipse 12 nos mostra. Então, queridos, nós vemos que mesmo aqueles que são simples, que não compreendem revelações profundas da palavra de Deus, mas estão se esmerando para que Deus revele o que ele vai fazer ou como ele vai conduzir a igreja no final dos tempos. Eu preciso que você preste bastante atenção em tudo que eu vou falar aqui. Por quê? Porque nos dois próximos vídeos eu vou estar falando sobre essas 7 virgens. Não esqueça disso. As 5 virgens prudentes, que vão acabar dormindo, e as 2 virgens que foram ocultadas em Mateus capítulo 25 de maneira proposital pelo Senhor. Só que eu não vou ler Mateus capítulo 25. Nós vamos olhar essa visão da parábola das 12 virgens, ou da parábola das 10 virgens, nós vamos olhar essa visão olhando para as 7 igrejas do Apocalipse. Nós vamos ler as cartas, nós vamos ler de maneira parcial, eu sugiro que você leia todo o capítulo de Apocalipse 2 e Apocalipse 3, né, esses 2 capítulos que falam ali sobre as 7 igrejas, e nós vamos ver dentro dessas 7 igrejas as características dessas virgens. Nós vamos ver as 2 virgens, que são as 2 virgens ocultadas de maneira proposital em Mateus capítulo 25. As 2 virgens representam as 2 testemunhas, e as 5 igrejas que são repreendidas pelo Senhor, porque elas representam as virgens prudentes que acabam dormindo. Agora, presta atenção nisso, porque nesse primeiro vídeo eu vou falar apenas das virgens prudentes que vão dormir. Nós vamos ver as características das 5 virgens prudentes. E por que elas dormem? Você já parou para se perguntar porque Mateus capítulo 25, no versículo 5, diz que as 10 virgens dormem, até as prudentes? Nós vamos ver as características da igreja que dorme hoje e que vai dormir e vai ser desperta na última semana de Daniel pelas 2 testemunhas que nós falaremos dela, né, das 2 igrejas de Apocalipse que representam essas 2 testemunhas. Então, primeiro, fica comigo aqui e veja as características das 5 virgens que, infelizmente, já estão dormindo porque estão ignorando coisas importantes que vão acontecer no final dos tempos. Então, vai lá comigo em Apocalipse. Primeiro, Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler primeiro dos versículos 10 a 13, que diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz, como de trombeta. Presta bastante atenção aqui. João está trazendo a revelação que ele se achou no dia do Senhor. O dia do Senhor é exatamente o momento em que Deus começa a aplicar a sua ira aqui nessa terra. O grande e terrível dia do Senhor só começa quando Jesus voltar. Mas o dia do Senhor, no dia do Senhor que João está revelando aqui, ele está dizendo o quê? Quando começar a acontecer as catástrofes aqui nessa terra, é para a última semana de Daniel. Na verdade, o livro de Apocalipse registra em quase 90% de suas profecias o que vai acontecer na última semana de Daniel. O livro de Apocalipse é um zoom, usa muito a linguagem simbólica, mas está falando sobre quando Deus começar a agir no dia do Senhor, e não no grande e terrível dia do Senhor. Na verdade, a ira de Deus ela começa a ser aplicada na grande tribulação, mas o grande e terrível dia do Senhor é quando acontece aqueles sinais do 6º selo. Ele está em espírito no dia do Senhor. Muitos pré-tribulacionistas vão usar esse texto para dizer que, olha só, tá vendo? João, ele é a igreja e ele está no dia do Senhor, mas ele se acha em espírito. Ou seja, Deus transporta João para o tempo Kairos e mostra para João o que aconteceria no futuro, e não necessariamente ele está ali em espírito e a igreja não está no dia do Senhor. Então nós precisamos tomar muito cuidado com algumas afirmações. Continua lendo o texto, versículo 11, dizendo: O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, voltei para ver quem falava comigo, e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho do homem,
com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então João, ele tem ali a visão ele tem a visão e ele ouve voz de trombeta e ele vê o Senhor andando no meio dos candeeiros. Ele ouve uma voz como voz de trombeta e quando nós falamos de trombeta, nós estamos falando de um período. O período, por isso eu falo sempre de entender o ensino das 7 festas do Senhor, porque a voz de trombeta está falando sobre as trombetas sendo tocadas na última semana de Daniel. Agora, presta atenção, ele direciona a profecia para as 7 igrejas registradas aqui em Apocalipse, né? As 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas da Ásia que representam a igreja, do final dos tempos. Olha ele confirmando isso em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, vamos ler agora os versículos 19 e 20. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Eu falei em vídeos passados, Jesus está com as 7 estrelas em suas mãos, está com a descendência espiritual em suas mãos. Lembra da promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó? Que a descendência de Abraão, Isaac e Jacó seria como as estrelas que estão no céu. Uma descendência espiritual, a descendência como a areia do mar, é uma descendência física, é uma descendência como o pó da terra, falando a respeito daqueles povos que existem, que descenderam fisicamente ali de Abraão. Então, estrelas do céu, descendência espiritual. Areia do mar, fala a respeito dos povos, línguas e nações que descendem literalmente de Abraão. Jesus é aquele que tem as 7 estrelas em sua mão. Agora, ele fala sobre que ele tem na mão direita os 7 candeeiros, que são as igrejas do Senhor. A igreja do Senhor, o número 7 representa a plenitude, as 7 igrejas representam a plenitude da igreja de Cristo para a última semana de Daniel. As profecias do livro de Apocalipse, as profecias das 7 igrejas está guiando a igreja que estará no final dos tempos. As 7 igrejas representam as 5 virgens prudentes e representam as 2 virgens que dão o grito na parábola das 10 virgens, as 2 virgens ocultadas de maneira proposital pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, queridos, são 7 igrejas, 5 igrejas recebem a repreensão e apenas 2 igrejas não recebem repreensão nenhuma. E choquem as 2 igrejas que representam as 2 testemunhas. Fala a respeito de 2 igrejas que estarão passando por grande tribulação, que passarão por grande provação. E as 5 igrejas, as 5 igrejas que são repreendidas, são justamente igrejas que são fiéis ao Senhor de maneira parcial, por isso que elas vão dormir. Agora, vamos acompanhar e ler apenas a respeito dessas virgens prudentes, ou essas 5 igrejas, ou essas 5 virgens, que representam a igreja que estará dormindo, igreja fiel, igreja que será salva, mas uma igreja que vai dormir e será desperta e serão despertas para a última semana de Daniel. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler primeiro dos versículos 2 até o versículo 5. Essa carta é uma carta direcionada à igreja de Éfeso, e presta atenção, cada uma dessas igrejas mostram características da igreja que vai dormir no final dos tempos. Igreja fiel que vai dormir no final dos tempos. Apocalipse 2, dos versículos 2 a 5, diz assim: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Jesus Cristo está andando no meio dos 7 candeeiros. Jesus Cristo está andando no meio da sua igreja. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova o que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Agora presta bastante atenção nisso. Nós estamos lendo, primeiro, a carta direcionada à igreja de Éfeso. Não esqueça, o vídeo de hoje é para falar apenas das 5 virgens prudentes que são fiéis ao Senhor, mas dormem. A primeira característica que nós vemos aqui na igreja de Éfeso, da igreja que vai dormir, é
a respeito daqueles que têm obra, daqueles que têm labor, daqueles que não suportam apóstolos, não suportam mentirosos, são zelosos com a palavra, mas abandonaram o primeiro amor. Queridos, como que eu abandono o primeiro amor? Se uma pessoa ela é zelosa com a palavra, se a pessoa ela é zelosa com a obra, quando ele fala que essas pessoas abandonaram o primeiro amor, está falando a respeito daqueles que não querem exercer o amor convivendo com outras pessoas. O esfriamento do amor não está falando aqui para essa igreja de Éfeso a respeito daqueles que não são zelosos com a palavra. Quantos cristãos nós não conhecemos hoje que não suportam mentiras, que não suportam pregação falsa, que não suportam aqueles que se denominam pastores, apóstolos, mas não querem conviver com outras pessoas? A carta direcionada a Éfeso está falando a respeito de uma igreja no final dos tempos que é zelosa pela palavra, alguns têm até canal no YouTube, alguns até ensinam a palavra, mas abandonaram o primeiro amor porque não querem conviver com outra pessoa. Amor aqui, a palavra ágape, está falando sobre se doar a outra pessoa e não é um sentimento ou não é um amor pela obra, porque o texto vai falar que aqueles cristãos da igreja de Éfeso eram zelosos com a obra do Senhor. Abandonar o primeiro amor é não querer exercer o amor e conviver com outras pessoas. Uma das características dos cristãos que vão dormir no final dos tempos é justamente aqueles que têm zelo pela palavra, não suportam a palavra pregada de maneira incorreta, mas não querem conviver e exercer o amor entre irmãos. Não querem congregar, não querem estar junto com outros irmãos. Quando você não permite o seu amor evoluir, quando você não permite o seu amor crescer, significa que você não quer conviver. O nosso amor só cresce, o amor de Jesus Cristo só cresce em nossos corações quando nós convivemos. Você não vai exercer o amor, você não vai evoluir o amor, você não vai deixar o amor de Deus crescer em você se você não conviver e congregar com outros irmãos. Agora, olha o versículo, agora vamos para a segunda carta, né? A segunda carta direcionada para a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, que é a terceira carta, nós vamos pular hoje, eu não vou ler de maneira na ordem que foi escrita, nós vamos deixar as duas virgens, que representam as duas testemunhas, para o próximo vídeo, por isso eu te convido para Apocalipse 2, dos versículos 13, né, os versículos 13 e 14, a carta direcionada para a igreja de Pérgamo, mais características da igreja que vai dormir no final dos tempos. Versículo 13, Apocalipse 2, versículo 13, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Nós vemos aqui as características dessa segunda igreja, a igreja de Pérgamo. Qual que é o grande problema aqui? O grande problema é que existem cristãos que são fiéis, existem cristãos que são fiéis na obra, são fiéis à palavra, mas toleram profetas que se vendem a troco de coisas financeiras ou a troco de fama. Balaão é aquele que era profeta do Senhor, é aquele que tinha chamado, mas se vendeu para amaldiçoar ou para prejudicar o povo de Deus. Existem muitos que foram chamados servos do Senhor que estão se vendendo por coisas financeiras, estão se vendendo por fama, estão se vendendo por influência em mídias digitais. E se você conhece alguém, se você está debaixo da liderança de alguém que está se vendendo, que está se colocando como aquele que vai pregar somente porque recebe algo em troca, significa que você tem a reprovação de Deus. Agora, assim como na igreja, né, a profecia dada à igreja de Éfeso, aqui está nos mostrando o quê, queridos? Que existem servos fiéis, existem servos do Senhor que estão nessas igrejas que têm os seus profetas que pensam somente no monetário, mas tem servos fiéis do Senhor nessas igrejas, essas igrejas que têm esses grandes homens que só falam de dinheiro, que só falam em fama, que só falam em prosperidade. E Deus, nesse período que nós estamos vivendo, próximo aos últimos dias, está dando uma chance. Saia do meio desses que só pensam em fama, que só pensam em dinheiro, porque eu removerei de ti o meu candeeiro. Queridos, quando Jesus fala que removerá o candeeiro da igreja, ele está falando que removerá
a revelação, removerá as revelações para que a igreja que ainda que esteja debaixo dessas lideranças que não procedem dele, Deus ainda dá algumas revelações. Só que quando Jesus remover o candeeiro, Deus estará tirando diante dos olhos desses cristãos as revelações que ainda lhe é permitido compreender. Então, segunda característica das igrejas que vão dormir no final dos tempos, são aqueles que toleram esses profetas, esses pastores que só pensam na questão monetária, que é a religião de Balaão, que por causa de recurso financeiro ou por causa de influência e fama, acabam falando qualquer coisa, até mesmo prejudicando o povo de Deus. Nós estamos vendo aqui alguns cantores, alguns pastores históricos aqui do Brasil, que por causa de influência, fama, dinheiro, estão com um discurso que não procede da palavra de Deus. E você já está vendo isso. Agora, Apocalipse capítulo 2, dos versículos 19 a 25, é uma carta direcionada à igreja de Tiatira. Uma carta direcionada à igreja de Tiatira, e nós vamos ler a partir do versículo 19, que diz assim: Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Presta atenção aqui. Esse versículo 19 está falando sobre uma igreja laboriosa, uma igreja trabalhadora. E nós conhecemos vários cristãos que são trabalhadores, são zelosos. Continua lendo o texto. Mas tenho, porém, contra ti, o tolerares essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Queridos, quantos cristãos que nós não estamos vendo, que estão misturando aquilo que é santo com aquilo que é profano, que colocam doutrinas e ensinos no meio da igreja, ensinos e doutrinas que são de outras religiões. Você já deve ter visto por aí uma vassoura ungida. Você já deve ter visto por aí pessoas ensinando a palavra de Deus com sincretismo, com misticismo, com simbolismos, colocando como se objetos fossem sagrados, como se objetos fossem ferramentas para abençoar outras pessoas. Quando na realidade nós vemos que não existe nada que é sagrado, né? Deus ele não santifica coisas, Deus ele não santifica métodos, Deus santifica pessoas. Continua lendo o texto. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependa das suas obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira. Há tantos quantos não têm essa doutrina que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Aqueles que olham para as suas lideranças e sabem que não existe vassoura ungida, que sabem que não existe essa história da igreja ser criada e condicionada como se fosse uma empresa, igreja que trata os seus obreiros como se fosse uma empresa, que existe ali um plano de carreira, quando na realidade nós vemos que o próprio Deus direciona os seus pastores, mestres, profetas. Igrejas que elas seguem um líder de maneira cega, mesmo esse líder estabelecendo doutrinas que não procedem da palavra de Deus. Você precisa olhar bem para a igreja, olhar bem para o líder que está sob a sua liderança. Por quê? Porque se você está vendo que há algo de errado na igreja que você congrega e você não tenta ajudar a corrigir ou não sai dessa igreja, significa que você está se colocando como participante do erro e do engano. Toleras Jezabel, toleras mulher que mistura religiões, tolera a prostituição, o pecado no meio da igreja. A igreja fiel do Senhor tem que sair do meio daqueles que estão prostituindo a verdadeira palavra de Deus. Agora continua lendo aí, Apocalipse capítulo 3, agora a carta direcionada à igreja de Sardes, que diz assim, versículo 1, Apocalipse 3, dos versículos 1 a 4. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Presta atenção nisso. Ele fala assim, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos de Deus é a plenitude do poder de Deus sobre a igreja. Jesus tem esse poder de encher a igreja de poder e graça. Tanto ele fala com a igreja
que ele também cita as 7 estrelas. As 7 estrelas que estão na mão do Senhor, que é a descendência espiritual. Essa é uma carta direcionada para toda a igreja espiritual, para toda a descendência espiritual de Abraão, e nós somos descendência espiritual de Abraão por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Agora, ele está falando da revelação que está sendo dada à igreja. E presta atenção aqui em mais uma característica das 5 virgens que vão dormir no final dos tempos. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Ele está chamando a atenção, ser vigilante. Queridos, vigilância na palavra de Deus significa ter vida de oração. Você lembra quando Jesus estava ali nos seus últimos minutos antes de ser crucificado? E ele olha para os discípulos dizendo: vocês não podem vigiar comigo nem por 1 hora, nem por 1 minuto. Vigilância na palavra de Deus está falando sobre vida constante de oração. Quando esta carta é direcionada à igreja de Sardes, ele está falando, ser vigilante, comece a orar. Por quê? E consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Deus está guiando e direcionando essa igreja para que ela entre em um período de oração. A oração ela precisa ser constante. A vigilância espiritual, que é a vida de oração, precisa ser constante. Por quê? Olha o versículo 3. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. Queridos, quantos irmãos que não assistem um vídeo como esse, não conseguem entender nada, ignoram as revelações que Deus está dando para outras pessoas, não conseguem discernir que a revelação vem de Deus porque não tem vida de oração. Tem muitos irmãos, e presta atenção nisso, que eu sei que poucos chegaram até esse momento do vídeo. Tem muitos irmãos que Deus não vai revelar nada para ele porque ele não é vigilante, porque ele não tem vida de oração. Tem muitos irmãos que me assistem que não compreendem, não todos, mas tem muitos irmãos que me assistem que não compreendem o que eu estou falando, porque não pegam os textos que eu estou falando aqui e não debruçam e oram em cima desses textos. Existem muitos canais, existem muitos pastores pregando várias situações, mas somente aqueles que são vigilantes, que têm vida de oração, vão compreender as verdadeiras revelações para a última semana de Daniel. A vida de oração, queridos, a vida de oração, a vida de vigilância é fundamental para a sobrevivência dos cristãos na última semana de Daniel. E aqui, essa repreensão à igreja de Sardes está dizendo o quê? Olha, presta atenção aqui. Você já tem ouvido as revelações que eu tenho dado para a minha igreja. Então ele diz, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Porque guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. E é muito lindo você olhar esse versículo aqui, por quê, queridos? Apoiado também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nós vamos ver, queridos, que Jesus Cristo não virá como ladrão para a igreja que estiver vigilante. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o apóstolo Paulo ali nos mostra que a igreja vigilante, a igreja que estiver orando, na expectativa da saída do sumo sacerdote, não vai dormir no final dos tempos. Jesus Cristo não virá como ladrão para a igreja que estiver acordada, para as 2 virgens que estiverem acordadas. Tanto é que esse versículo 3 ele diz, se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Ou seja, aqueles que estiverem acordados, aqueles que estiverem vigiando, não terão essa vinda de Jesus como ladrão. Por isso a importância de você estar acordado, vigilante. Você tem ouvido as revelações, só que como a igreja que está conformada, uma igreja que diz, não, o importante é que Jesus virá e o importante é que Jesus é Senhor de todas as pessoas, vamos falar sobre Jesus, não vamos falar essas coisas sobre o final dos tempos. O que importa é o amor. A igreja confortada, a igreja que está conformada, é a igreja que não quer meditar na palavra de Deus, que não quer ter vida de oração, não quer ser vigilante. Ah, não importa a hora que um vai subir, não importa a hora que vai subir, o importante é que todos subamos. Quando na realidade, queridos, Deus está levantando uma igreja vigilante, para ser uma igreja forte, para receber os 7 Espíritos do Senhor, que é a revelação para a última semana de Daniel. Então, a repreensão de Jesus, mostrando que uma das características das igrejas que vão dormir no final dos tempos é a igreja que não quer orar e está ignorando o que tem ouvido. Então, olha o versículo 4 ainda a carta para a igreja de Sardes.
Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ainda existem cristãos fiéis que não têm vida de oração, mas Deus está falando, vem para o lado daqueles que estão orando. Vem para o lado daqueles que estão meditando, porque eu vou remover o candeeiro, eu vou tirar diante dos olhos as revelações profundas da palavra de Deus. Muitos cristãos que vão dormir no final dos tempos são aqueles cristãos que estão ignorando as revelações que Deus está dando para este tempo, porque não querem orar, porque têm preguiça de orar, porque oram apenas agradecendo o café da manhã, quando na realidade Deus te chama para ter vida de oração aonde quer que você esteja. Deus não santifica lugares, Deus não santifica métodos, Deus santifica pessoas. E independente de aonde quer que você esteja, em qualquer lugar do mundo, Deus te chama para ter vida de oração. Não existe férias da vida de oração, não existe férias das coisas do seu relacionamento com Deus, porque Deus, ele não santifica lugares, Deus santifica pessoas. Quando nós vemos que Deus vai santificar lugares, Deus, presta atenção nisso, Deus só santificará lugares quando ele voltar para remir toda a sua criação. Jerusalém será santificado, vários lugares da terra serão santificados, porque Deus estará restaurando toda a sua criação. Agora, a última carta, né? As últimas características das 5 virgens prudentes que vão dormir no final dos tempos, que vão estar sendo despertas, está na carta direcionada à igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, dos versículos 15 até o versículo 20, que diz assim: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Aqui nós vemos o próprio Jesus usando as características ou usando a linguagem em que aquela igreja entendia na época. Nós vemos que essa igreja de Laodiceia, ela ficava em um ponto específico entre duas cidades que tinham águas quentes e tinham águas frias. As temperaturas das águas dessas cidades vizinhas eram temperaturas que ajudavam na questão médica e também eram temperaturas que ajudavam na questão de entretenimento, águas quentes e águas frias para tratamento médico e também águas termais para que as pessoas fossem ali numa espécie de resort, passear e tudo mais. A Laodiceia ficava bem no meio dessas cidades, se eu não me engano, ficava no meio da cidade de Éfeso e Hierápolis. Agora, essas duas cidades, uma tinha as águas quentes e a outra tinha águas frias. Laodiceia ficava bem no meio dessas duas cidades, uma com águas termais e a outra com águas medicinais. Quando ele fala que a Laodiceia está bem no meio, chamando essa igreja de uma igreja fria, não está chamando essa igreja de uma igreja morna, está dizendo que ser morno no contexto daquela época era ter águas que não tinham função para nada. Ou seja, sabe aqueles cristãos que eles estão dentro da igreja e eles não conseguem, eles não entram nas características, não entram em características, nem daqueles que são ativos na obra e nem daqueles que estão se reconciliando com o Senhor. Aqueles que estão no início são pessoas que entram na igreja e elas fazem parte do cenário. Uma pessoa morna não é apenas uma pessoa que está perto de ser fria espiritualmente. Na verdade, uma pessoa morna é uma pessoa que senta e parece que ela faz parte do cenário. Ela é tão ativa quanto os bancos da igreja. Agora, continua lendo o texto comigo. Olha o versículo 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Estas características que nós vemos aqui na igreja de Laodiceia, a carta direcionada a Laodiceia, são os crentes que muitos são prósperos financeiramente, que muitos são bem colocados em suas profissões, mas só vão à igreja aos domingos e não querem participar da obra. Você vai conhecer na sua igreja, você vai conhecer no seu grupo de cristãos, pessoas que são muito bem financeiramente, são bem colocadas no mercado, são pessoas que têm ali sua vida resolvida, mas não querem participar da obra, não vão em reuniões de oração,
não participam de nenhum grupo, não contribuem de nenhuma maneira, dão ali as suas ofertas esporadicamente, dão ali os seus dízimos, são cristãos mornos, que não são frios, como aqueles que estão tentando se reconciliar com o Senhor, e também não são quentes, não são fervorosos, ativos na obra do Senhor. São cristãos que mais fazem parte do cenário e estão confortáveis com sua prosperidade. Essa é uma das características da igreja das 5 virgens prudentes que vão dormir no final dos tempos. Os cristãos que estão confortáveis em suas vidas e estão ali tranquilos. Eu tenho prosperidade, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu carro, os meus filhos estão se formando aqui, eu tenho prosperidade financeira, eu não preciso trabalhar na obra do Senhor. Quando na realidade nós vemos que esse perfil de cristão, que não se aprofunda na oração, que não se aprofunda na palavra de Deus, são cristãos que estão confortáveis em sua vida, mas espiritualmente são pobres. O próprio Jesus diz: aconselho que de mim compres ouro refinado. Ou seja, não seja confortado e conformado com a prosperidade que você tem. Por quê? Porque você precisa comprar ouro que está no céu. Você precisa ajuntar os seus tesouros no céu. E aqui nós vemos uma outra característica linda da igreja de Jesus Cristo. Porque quando nós trabalhamos na obra do Senhor, cumprindo o nosso chamado, nós estamos, presta atenção nisso, nós estamos trabalhando para ter postos, para ser grande no reino dos céus. Eu não quero entrar aqui na questão do galardão, mas quanto mais abundante você é na obra do Senhor segundo o seu chamado, mais posições você vai galgando no reino de Deus, no reino celestial. E em vídeos futuros eu vou estar falando mais uma vez sobre isso. Queridos, nós precisamos juntar tesouros no céu, porque quando nós somos abundantes na obra do Senhor, nós estamos acumulando essas riquezas no céu. Quanto mais você servir a Deus aqui na terra, mais altas serão as suas posições no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós reinaremos com Cristo aqui nessa terra, mas o reino é dos céus. Teremos acesso às regiões celestiais, mas o reino do céu será aqui nessa terra. Teremos as posições e futuramente eu estarei falando mais uma vez a respeito disso. Nós vemos aqui as características. As 5 igrejas do Apocalipse, a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, Tiatira, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia. São as 5 igrejas que representam as 5 virgens prudentes, fiéis ao Senhor, mas que vão dormir no final dos tempos. Queridos, esta é a palavra para o vídeo de hoje. Tome bastante cuidado para você não fazer parte desta igreja que vai dormir no final dos tempos. Porque dentro dessas características, no meio dessas 5 igrejas, representadas ali pelas 5 virgens, pessoas que têm zelo pela palavra, porém não querem conviver com outras pessoas. Cristãos que são fiéis e estão no meio de profetas que se vendem. Não tolerem profetas que só pensam na questão monetária. Nós vemos também cristãos que são fiéis, mas tolera falsos profetas. Esses camaradas que ficam aí profetizando que número de RG, eu vejo uma chave, essas coisas de falsas profecias, deturpação da palavra de Deus. Nós vemos também cristãos que são fiéis, mas toleram coisas erradas e não têm vida de oração. Você precisa ser vigilante. Se você não tem vida de oração, você vai dormir para o período que nós vamos entrar. E por fim, cristãos que vão dormir no final dos tempos são os crentes que são prósperos financeiramente, mas estão confortados e consolados com suas próprias riquezas aqui nessa terra. Cristãos que vão dormir no final dos tempos, essas 5 virgens prudentes que dormem e vão ser despertas pelas 2 testemunhas na última semana de Daniel. Nós finalizamos aqui essa primeira meditação. No próximo vídeo, eu estarei falando sobre as 2 igrejas, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, que representam as 2 testemunhas do Senhor, que são as 2 igrejas que representam os cristãos que estarão despertando no período da grande tribulação. Essas 5 igrejas que eu falei hoje, para que elas estejam tendo vida de oração, vida de meditação, porque o tempo se aproxima, queridos. E no próximo vídeo, eu também vou estar falando sobre essas características das 2 testemunhas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está revelando à igreja no final dos tempos. Bom, que Deus te abençoe poderosamente e eu te aguardo no próximo vídeo, o vídeo falando sobre as 2 testemunhas.